Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Localizar, podcast da Near Location, distribuidora oficial da Here Technologies no Brasil. Sou Carlos Góes e aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre logística, sobre negócios, sempre buscando entender como que a tecnologia de localização pode aumentar a eficiência, a sustentabilidade das operações. E hoje, falando de sustentabilidade, eu estou com uma pessoa muito especial aqui, Nelson Pinto de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Vamos explorar um pouquinho aí ao longo desses próximos minutos, ah, esse mundo da sustentabilidade, da bicicleta e tudo que a tecnologia tem ajudado nessa evolução de um mundo mais sustentável como um todo. Muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a você que está assistindo a gente aqui. E vocês vão se surpreender com o que eu vou falar do mundo da bicicleta e da sustentabilidade. Muito bom. Antes da gente chegar na bicicleta, vamos andar um pouquinho para trás. Você já tinha uma experiência grande no mundo da logística, mas aérea, né? Sim, Me explica como que foi isso e como foi essa aterrissagem para chegar até nessa nova realidade. tá certo. Eu comecei a empreender muito cedo. Com 17 anos, comecei a trabalhar no segmento de carga aérea. E com 19 anos, abri uma empresa que existe ainda, tá com a minha irmã até hoje. Eu saí de lá depois de mais de 22 anos, que eu fui o sócio fundador. Nesse período, fiz muitos trabalhos para as Nações Unidas, cheguei a ter escritório nos Estados Que Unidos, legal. viajei à Europa, África, América Central, então conheci muito da logística aérea e marítima. E quando decidi sair dessa empresa que eu fundei, perseguindo um outro sonho meu, que é foi ser representante de uma empresa aérea ah, na cidade de São Paulo, no setor de cargas, ah, acabaram as coisas não dando muito certo no decorrer de uns 4 ou 5 anos depois. E eu cheguei na logística sustentável naqueles momentos em que a vida dá um break na gente e você precisa se reinventar. Uhum. E a bicicleta acabou me resgatando. Então, foi aí que eu entrei no mundo da sustentabilidade e isso a gente está falando lá em 2015. Legal, 10 anos dentro dessa história já. Isso. Em que a bicicleta faz parte da minha rotina todos os dias. Eu falo de bicicleta, vestido como ciclista, treino Inclusive, você e tá chegando de uma viagem, né? Você tô. estava em Santa Catarina pedalando. Isso, eu tirei férias e para seguir o roteiro, né, fui com um amigo, a gente foi percorrer o Vale Europeu num segmento chamado de ciclologística, cicloturismo, em que ali na região de Timbó e Pomerode e outras cidades, alguns ciclistas entusiastas montaram um roteiro para você fazer ao longo de 7 dias. Tem pessoas que fazem em 2 dias, tem pessoas que fazem em 7, e nós fizemos em 4. Eu e meu amigo, e passamos momentos muito legais naquela região. Santa Catarina eu não conhecia, e é um lugar que eu incentivo as pessoas a irem conhecer pela hospitalidade e pelas belezas naturais que tem lá. A Legal, bicicleta casou perfeitamente lá muito bom. com a região. E me conta um pouquinho mais, Nelson, da Carbono Zero. Como ele é um projeto que tem um pouquinho mais de tempo, né? Você está há 10, você estava comentando que a É, Carbono Zero tem 15 anos já de mercado. Me conta um pouco mais, explica para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, o que é a Carbono Zero, Courier, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá. tá. Carbono Zero, como você bem disse, é uma empresa que já está aí desde 2010, são 15 anos no mercado. Nasceu do sonho de dois irmãos em melhorar o mundo, mas como eles podiam fazer isso? Eles idealizaram a Carbono num coworking pequenininho, dois irmãos e dois ciclistas. Então a ideia é fazer entrega substituindo os motoboys. Legal. Para quem não sabe, na cidade de São Paulo a gente tem um universo aí, um pouco mais de 220 mil motoboys, segundo o sindicato. Cada moto deixa 4 toneladas de gás carbônico no meio ambiente. Então, quer dizer, isso a gente está falando por ano. Em vez de 220 mil, que é o que estava registrado, hoje a quantidade é muito maior, não se tem ao certo essa dimensão. Você vê o quanto a cidade está perdendo para a poluição, quantas pessoas estão perdendo qualidade de vida. Então, em 2010 nasceu a Carbono Zero, em 2013 os irmãos saíram da empresa,
O meu chefe, o Léo Lawrence, ele assumiu a empresa, está lá até hoje. Ele se dedica a essa operação diariamente. E nós fomos evoluindo, fomos crescendo. Finalzinho de 2013 já tinha um sistema próprio, nosso, feito em casa, então é muito fácil. 2014 já tinha um aplicativo para a gente dar baixa em tempo real nos pedidos. A equipe, então, eram 2 ciclistas, foi aumentando gradativamente. Hoje, nós temos uma equipe de 180 pessoas, uma boa parte delas são CLT. E trouxemos a scooter elétrica também em 2014, a primeira delas, justamente com aquele apelo. O ciclista consegue ser muito eficiente substituindo um motoboy. As empresas tinham resistência, então nós colocamos uma moto elétrica no lugar para facilitar um pouco a entrada nas empresas. Mas quem fazia o grosso do serviço eram os ciclistas. E depois disso, em 2016, a BYD, acreditando no potencial da Carbono Zero, alugou para nós, num modelo de negócio que eles não tinham, o primeiro furgão elétrico da Carbono. Hoje a frota está em 6 veículos. Né? Então, a gente só conseguiu crescer sendo fiel ao propósito do nome Carbono Zero. Nada que emite gás de efeito estufa é usado na empresa. Então, a gente vem crescendo e avançando, realizando um pouco mais de 100 mil entregas por mês, tudo sem poluir, em São Paulo e região metropolitana. Que projeto bacana. E hoje, com esse potencial tecnológico, principalmente dos carros elétricos, vocês conseguem evoluir para os outros modais, né? Então, a scooter desde lá atrás, depois um furgão, mas hoje a bicicleta continua sendo o core, né? Sim. Até pela agilidade, pensando numa grande metrópole como é São Paulo, e pela facilidade que ela fornece, né? Sim. Quando eu entrei na Carbono Zero em 2015, eu entrei lá como bike courier, freelancer na época, não se chamava MEI. E eu pedalava de 100 a 130 km por dia. Caramba. Nesses 5 meses, eu posso dizer que em 3 meses eu perdi 30 quilos. Né? E com saúde, pedalando todo dia. E você passa o fim de semana não pedalar mais com os amigos. E você fala, não, vai pagar? Então eu tô indo. Não, não. Virou negócio. Virou negócio. E depois disso, acabei passando para gestor de operação. A empresa viu que eu tinha essa experiência na logística e foi usando isso no dia a dia para a gente poder crescer. O que é interessante é que a Carbono Zero foi tendo a evolução rápida, então passou de uma quantidade de entregas que nós fazemos de documentos, depois foi avançando por e-commerce, tiramos aquela parte de delivery, que são essas entregas que o pessoal faz na rua, de alimentos, né? Isso nós tiramos lá em 2017, porque os aplicativos começaram a surgir muito forte nessa área, e você sabe, na logística é difícil as empresas conseguirem trocar, manter um padrão de sustentabilidade sem se render ao capital, que você precisa realmente, como é que se diz? Ser mais competitivo, vai. Agora, para Carbono Zero, quando você fala, até você comenta dos modais elétricos, né? É interessante você que está em casa aí, ou assistindo no escritório, ou ouvindo o podcast, saber que não é novidade nenhuma carro elétrico, muito menos a bicicleta. A gente está falando de 2 veículos que são do século XIX ainda. Mesmo o carro elétrico nasceu antes do carro a combustão. Ele só perdeu uma relevância grande por causa que é muito mais fácil você abastecer de combustível um carro do que um veículo elétrico com eletricidade. Então, esse é uma das coisas que a gente precisa sempre estar relembrando as pessoas, referente à história do veículo elétrico e da bicicleta. E me conta um pouco, né? Porque é interessante, você falou dessa decisão estratégica de sair de entrega de alimentos, bebidas ali rápido e focar num segmento mais corporativo, né? Quais são esses desafios, né, que vocês encontram no dia a dia? Porque, obviamente,
vocês têm toda essa pegada de sustentabilidade, eu acho que é o principal core do negócio de vocês, vocês nascem assim, que se mantém fiel a isso até hoje, competindo com esse ganho de escala que esses aplicativos dão, e enfim, como é esse desafio? Sim. Como tem sido isso, cara, no dia a dia? Você tem um pessoal trabalhando na área de logística muito novo, e a logística sempre é o vilão das empresas, porque eles precisam economizar. E o dinheiro não está na mão deles. Eles, na verdade, têm que. Todo mundo olha para a logística e fala: Meu, os caras precisam entregar, a gente não quer ter dor de cabeça e tem que ser barato. No nosso caso, eu não posso oferecer um serviço desse em que eu vou deixar quem está na ponta não ter como levar um sustento para casa, como ele pode levar uma renda mínima para casa dele. Uhum. Então, eu estou há 7 anos dedicado em novos negócios na Carbono Zero. Então, eu falo com as empresas e tento abrir o mercado, abrir a cabeça das pessoas, os novinhos, os mais antigos, de que a bicicleta ou a entrega sustentável com os modais elétricos é um caminho importante para eles estarem em pé de igualdade com o que está acontecendo no mercado até mundial. Eu digo pé de igualdade, vamos dizer, a sustentabilidade. A gente precisa salvar o planeta. Isso é urgente. E, ao mesmo tempo, tentar mostrar que o custo que ele terá um pouco a mais com um modal sustentável não vai ser o que vai quebrar a empresa dele, vai ser o que vai salvar a empresa dele. Uhum. Em que o gestor de logística pode ser um gestor arrojado em trabalhar a parte da sustentabilidade como um aliado do negócio dele. Esse é o desafio que nós temos. Achar primeiro a pessoa certa na empresa, porque hoje você não consegue mais falar com ninguém nas empresas. É difícil. Se não for uma indicação, você não consegue chegar em quem decide. As pessoas têm medo de atender telefone hoje, porque tudo é golpe. Então, o desafio de negócios é forte. Legal. E me conta como que a tecnologia impacta nisso. Pegando, principalmente, você tem 10 anos de Carbono Zero, quando você começou lá atrás como ciclista ainda, e hoje como gestor de negócios, o que evoluiu e o que a tecnologia tem ajudado nesse processo? Sim. O cliente sempre quer mais e ele merece ter alguma coisa que dê essa importância para o negócio dele, para a entrega dele. Uhum. Então, a Carbono Zero fez o quê? Em 2014, o sistema estava operando, nós tínhamos um aplicativo que nós usávamos no celular dos entregadores. Muitas coisas eram feitas Na época, a gente podia dizer SMS, mandava mensagem, porque no WhatsApp ainda não estava totalmente assim, avançando, estava bem restrito. E você precisava mandar os serviços e realizar. O aplicativo ajudou muito. Só que nós fomos evoluindo. Como a tecnologia era própria, e é própria, então fica fácil de fazer uma integração com as empresas e muitos clientes nossos gostaram disso. Eu tenho empresas aí que são a maior empresa de auditoria do mundo, a PwC é cliente nosso lá desde 2012. E para eles era importante ter um sistema, ter a integração, para eles olharem. Visibilidade. Sim. Então, quer dizer, você precisa ter a tecnologia como a sua aliada. O cliente precisa ter as informações com rapidez e em tempo real. Quando você tem isso dentro de casa, que você acaba fazendo os ajustes necessários, as integrações são rápidas e dá uma vantagem competitiva frente aos processos que você vê hoje no mercado. Tem vezes que para você fazer uma integração, 1 mês, 2 meses, 4 meses. Teve um cliente que demorou para mudar o TMS dele quase 1 ano, para conseguir começar a fazer as entregas. É difícil um negócio se manter desse nível se o teu prestador de serviço não for ágil. Uhum. Então, foi o que nós acabamos fazendo, né? Legal. E hoje o aplicativo nosso, para você ter uma ideia, a cada 5 segundos, um entregador nosso que está com o aplicativo na rua consegue disparar o sinal de onde ele está, o que ele está fazendo. Consigo saber quantos por cento de bateria ele tem. Ele dá abaixo em tempo real com geolocalização e manda as fotos também em tempo real. Então, se deu insucesso ou se deu sucesso na entrega, tudo isso o cliente vê. E o interessante é que a gente consegue
dizer para o cliente quanto ele evitou de gases do efeito estufa em cada entrega, ou então no mês, ou então por ano. Então, isso é o importante de você ter. Não adianta, a gente fala na Carbono, não adianta a galinha botar o ovo, ela tem que cacarejar. Uhum. Então, a gente ajuda o cliente a fazer isso. Boa. E que eu achei bacana desse caminho de vocês, de desenvolvimento da tecnologia própria, não só nessa facilidade de customização e de atender de uma forma mais rápida o cliente de vocês, mas de sair do padrão de mercado, de ter ali um sistema pronto, uma vez que vocês têm necessidades específicas, vocês Sim. estão num meio muito, muito diferente do que seria o padrão, então vocês conseguem direcionar a tecnologia para atender essas especificidades de vocês, seja uma rota específica, que é uma rota de bicicleta, que é diferente de uma rota de uma moto ou de um carro, enfim, todas essas nuances que a operação de vocês tem, vocês deixam de ter de um fornecedor de prateleira e vocês conseguem Sim. especializar e avançar de acordo com a necessidade, né? Sim, e quando o cliente solicita alguma mudança, a gente consegue fazer, às vezes no mesmo dia, às vezes em 3 dias, e às vezes são coisas simples na visão nossa. Mas que tem um impacto muito grande para a realidade dele, né? Tem um cliente nosso, que é a Privalha, eles patrocinam nossos uniformes e nossos veículos porque eles gostam de dizer que eles são sustentáveis. A gente traz, desde 2021, a primeira ligação entre o sul de Minas e São Paulo com veículo elétrico foi feita pela Carbono Zero. Então, todos os dias a gente está lá fazendo retirada para fazer as entregas no mesmo dia. E é interessante que eles têm uma visão que eles abriram para outros clientes nossos, onde conseguem ver todos os pontos de entregas. Então, você vê o que está pendente de entrega, o que está em andamento, o que já foi concluído, se tem sucesso ou não, numa tela só, né? É muito bacana de ver. E me diz uma coisa, Nelson, nessa pegada de sustentabilidade, e esse é um tema que ele veio muito forte, e aí, quando a gente fala de ESG, em determinado momento a empresa vira o foco e fala, não, agora é redução de custo, isso não é tão importante, mas obviamente que quando a gente olha o contexto em que nós estamos inseridos e do impacto que de fato tudo isso causa no mundo que nós estamos, seja um tema foco empresarial ou não, urge que de fato a gente tenha mudanças para que de fato a gente consiga ter menos emissões, para que a gente garanta um mundo por um tempo maior, porque se a gente continuar no ritmo que a gente está, logo teremos problemas e problemas sérios, como a gente já vem enfrentando, né? De mudanças climáticas, enfim, essa série de impactos em clima e no funcionamento do nosso mundo. Como tem sido, ou vocês têm algum relacionamento com o governo, com apoio para que esse tipo de iniciativa flua? E aí aproveitando o gancho, já fazendo um outro ponto, que é a evolução das cidades inteligentes, né? Então, como que a tecnologia que as cidades vêm embarcando, olhando mapas, olhando informações online, tem ajudado no desenvolvimento desse negócio? Tá bom. A gente precisa ficar atento que eu estava, antes de sair de férias, há uma semana e meia atrás, eu tive a oportunidade de conversar com Ailton Krenak, que agora é imortal da Academia Brasileira de Letras, líder indígena. E eu cheguei e falei, eu vou falar aqui sobre sustentabilidade e tal. Ele falou, sustentabilidade é o termo da moda e tudo mais, porém tudo isso é ecologia. As pessoas, ele disse para mim, falou assim, as pessoas precisam parar de criar... Ele é muito simples, mas ele é muito direto nas palavras dele, né? E que a gente precisa cuidar da terra, né? Porque nós estamos moendo a terra. A gente ela está virando pó. E percorrendo Santa Catarina, eu pude ver o relacionamento da água com as pessoas, tudo lá, muita água tem. E você tem as plantações de arroz ali no Vale do Itajaí. E você vê que a água, que nem ele bem comentou, a água não é um recurso, a água é uma entidade, né? Então a gente precisa respeitar e tratar bem, a gente precisa melhorar, mudar o jeito que nós estamos fazendo as coisas com o planeta. Então isso me pesou bastante.
E quando falar só de sustentabilidade, o ESG são aqueles termos que para a empresa é legal falar, só que nem disse, a gente já está no cheque especial, a gente já gastou mais do que o Uhum. planeta consegue regenerar para nós. E cada ano a gente vai gastando, vai chegando mais é, cedo nesse cheque especial. As pessoas precisam mudar realmente como é que o relacionamento delas com o entorno. Fica difícil quando você está com fome em casa, pede um alimento pelo aplicativo, ele chega em questões para você de minutos. Você não sabe a qual preço, né? Ah, peguei um desconto aqui, mas você não sabe se aquela pessoa que está te entregando a refeição, ele tem o que comer em casa ou ele mesmo durante o dia. E a bicicleta permite que você veja como está a cidade no teu entorno e te chama, porque todo ciclista acaba sendo um cicloativista. Não precisa ser muito radical, mas você começa a ver a cidade, o entorno, como Existe um estão outro as formato, coisas. né? E é interessante que, como você disse, aquilo, se tem algum incentivo, alguma coisa, o governo, ele não tem essa visão, porque o que ele ajuda, o carro elétrico não tem rodízio, é uma das poucas coisas que ele vai te proporcionar, então você consegue usar o mesmo veículo mais vezes, sem ter restrição. Não existe uma política voltada hoje para empresas que, por exemplo, igual a Carbono Zero. Então, na verdade, eu não posso chegar para a sua empresa e falar que você vai ter um benefício, a não ser que você está reduzindo as emissões e o seu cliente vai gostar Uhum. de estar Mas ligado não a tem um isso. incentivo que poderia ali, Não, fiscalmente, enfim, alguma coisa, de fato incentivar financeiramente a empresa e compensá-la de alguma forma por estar tratando o meio ambiente de uma forma muito mais respeitosa, né? sim. O que tem hoje, e o que eu trabalho muito pessoalmente com algumas coisas ligadas ao poder público, então, de tempos em tempos, a gente consegue. Aprovamos já em 2018, 2020, Bruno Covas estava vivo ainda e ele sancionou a lei da ciclologística, que foi algo que eu estava envolvido também pela Aliança Bike, que é a Associação dos Fabricantes de Bicicletas, e junto com o vereador Caio Miranda, que já saiu aqui como vereador de São Paulo já há um bom tempo, mas a gente iniciou lá um projeto de lei dizendo como as empresas que forem trabalhar com ciclologística, que são as entregas feitas com bicicleta, o que elas precisam fazer, quais são as necessidades que o ciclo entregador precisa ter, porque eu falei na época que é importante que nós que vivemos o negócio possamos dizer para o poder público o que é a nossa dificuldade, não Uhum. deixar uma pessoa que não vive essa Sim. rotina dizer o que é bom para você. E é baseado nisso que eu acabo voltado para outras situações, por exemplo, áreas de treinamento de ciclista, de competição, que a gente não tem, que nem em Rio de Janeiro ou Salvador. Então você é obrigado a treinar na marginal, em outros lugares, se expondo a risco. E a gente vai tentando melhorar a cidade, né? Esse é um detalhe. Então, sempre que tem um envolvimento com o pessoal do meio ambiente, da secretaria, mesmo da prefeitura ou do estado, a gente está envolvido. Eu vou lá para a gente conseguir ter voz e do nosso jeito poder melhorar a cidade que a gente está trabalhando, que a gente Legal. Até vive. porque eu falei em cidade inteligente, mas eu acho que, na verdade, a gente está muito longe disso, né? A Estamos. gente tem todo um investimento aí, eu acho que de infraestrutura básica ainda, pensando em ciclovias, em melhorar acesso e condições, para que a gente possa pensar nessas evoluções tecnológicas ainda que vão ajudar lá na frente. Mas eu acho que o básico ainda hoje não é feito em termos de infraestrutura, né? Não. Quando você fala em cidades inteligentes, a gente acompanha o que tem sido feito de 2018 para cá, vem ganhando muito. Quando você fala em cidade inteligente, as pessoas pensam em câmeras, em formas de você ter acesso a mais. É sempre tecnologia e às vezes nem tanto pessoas. Uhum. Um exemplo. Se você tem uma avenida ou uma rua com buraco, se vai prejudicar o carro, as pessoas vão e consertam, o poder público vai e conserta aquele buraco para que não tenha problema, que o trânsito flua bem. Uhum. Um pedestre, você pode entender que um pedestre, quando cai numa calçada, porque ela está quebrada, alguma coisa assim,
deveria ser considerado um acidente de trânsito também, porque você está transitando, você tem mobilidade. Porém, prefeituras de muitas cidades, assim como a de São Paulo, deixa isso para o dono do imóvel reparar. E às vezes esse dono não tem condições de fazer uma calçada do jeito que precisa ser. Então você entende que é muito desigual. Para o carro, o dinheiro nosso, de todo mundo, vai para consertar ou para ampliar a malha rodoviária, vamos dizer assim. Agora, para o ciclista e para o pedestre, é o que sobrar. É muito triste isso, que você vê que as pessoas... A gente está vivendo num país que as pessoas estão ficando um país de velhos. Não está tendo gerações mais novas com a frequência que existiam antes. É um país velho. E a gente não está cuidando dessa turma que está chegando. Quer dizer, que está aí, que são as pessoas com 60, 70 anos, são diferentes do que há 50 anos atrás. Estão vivendo mais, estão com qualidade de vida. E a cidade inteligente, para mim, é aquela que coloca a pessoa no centro. E dela, você pode melhorar a rotina para todo mundo. Perfeito. Bacana. E como que você vê esse futuro tanto nesses avanços lentos ou que às vezes nem acontecem, né? Mas pensando em poder público, mas em tecnologia que vem avançando e do próprio relacionamento com o mercado, né? Que você hoje está à frente disso, de entendendo o mercado ainda sem ter muitas vezes um incentivo direto para esse tipo de transporte, mas já diretamente se preocupando, ou mesmo que seja de uma forma pensando ali no marketing que ele vai fazer, mas utilizando. Como que você vê isso daqui a 5, 10 anos, essa evolução desse mercado? Você vê que sempre tem muitas pesquisas de mercado para as pessoas, para as empresas, vamos dizer assim, descobrirem o que o cliente delas quer. É engraçado, você tem feiras de logística, eu fui na Intermodal esse ano, e eu até postei uns vídeos meus lá, porque quando você se inscreve, ele fala, você vai como? Vou de carro, vou de ônibus, vou a pé. Ninguém fala, vou de bicicleta. Eu cheguei lá, não tinha onde colocar minha bicicleta. Eu demorei acho que uns 40 minutos até conseguir. Achar um local para poder... Eu paguei o guarda-volumes, onde o pessoal guarda as malas, eu guardei minha mala, que era a minha bicicleta lá dentro, né? E você vê que eventos de logística, eventos aqui na cidade de São Paulo, você não consegue chegar de carro, não consegue chegar de ônibus com rapidez, mas bicicleta você chega, mas você não é bem-vindo. Então, é complicado. Isso no evento de logística. No evento de logística e fora outro. Falando de inovação, falando de sustentabilidade. Sim, mas tudo de uma forma rasa. Eu digo isso sem receio, porque as pessoas precisam acordar. Tem que mudar. O cliente, aquilo que eu disse, você faz pesquisa para saber o que o seu cliente quer, mas você não pergunta para ele, quando você vai vender um produto, se ele quer esperar um dia a mais para receber sem poluir. Você presume que ele quer receber hoje, mas a que preço? Você sabe se a pessoa que está te entregando, quanto ele vai ganhar para levar aquilo para casa? É legal eu receber um produto 11 horas da noite na minha casa, porque senão o entregador da empresa de aplicativo vai perder uma parte da rota dele, de receita. É saudável essa pessoa trabalhar até 10, 11 horas da noite, começando a jornada cedo, 5, 6 horas da manhã, porque geralmente ele leva a esposa para o trabalho, depois vai, talvez ele trabalhar e fazer uma jornada de 16, 18 horas por dia, de segunda... Bom, de segunda tem muitos que não rodam de segunda, mas de terça a domingo. Então, quer dizer, o meu conforto vale eu prejudicar a vida do outro? São essas perguntas que a gente vai se fazendo com o tempo e vamos tentando mudar. Um exemplo que eu uso eu lavo a louça na minha casa, da minha família. Então, eu tenho uma dificuldade grande de conseguir fechar a torneira enquanto eu estou lavando. Mas eu sei que eu estou fazendo um negócio errado e fico me policiando para isso. Então, sempre que dá, eu já fecho a torneira e continuo. Demora um pouco mais? Demora. Mas, como eu disse, a água é preciosa demais para a gente desperdiçar. Ainda mais numa cidade aqui em São Paulo. Então, quando a gente olha para a logística, que eu falei que a logística não tem dinheiro, o marketing é quem tem. E ele tem a chave do cofre. Pode ajudar.
O que eu vejo é muitas vezes as pessoas que estão na logística não conseguem transitar dentro das empresas deles para chegar num nível desse de diretoria ou de gestão que possa decidir mudar ou encaixar o máximo que puder, pagar um pouquinho mais, mas ter uma forma de talvez até você deixar o cliente escolher, teu cliente, se ele quer pagar um pouco mais para receber desse jeito. Então, quer dizer, às vezes é uma coisa tão simples de se ajustar, porque eu tenho muitas empresas lá que trabalham conosco que conseguiram fazer isso. Empresas grandes, que nem eu citei a Privalha, a PwC, a gente agora está com a Meta, tenho a B3, que é a Bolsa de Valores. Quer dizer, são empresas grandes, mas eu tenho as empresas pequenas também. E aí são coisas que a gente precisa... As pessoas têm que pensar, têm que repensar. Você só falou um ponto muito interessante, Nelson, que é a possibilidade da escolha, né? Sim. Você citou o exemplo de lavar louça, também sou desse time. E, de fato, é o desafio, mas ali você tem a opção, você tem a possibilidade, você vai trabalhando para que você faça isso. Hoje, a maioria das empresas não dá essa opção para o consumidor. Então. E, às vezes, o cara, tendo opção, não precisa ser o único modal, mas aparecendo para ele lá de uma compra que ele vai fazer, pô, recebo hoje ou recebo amanhã? Ou recebo amanhã pagando a diferença mínima ali e sabendo que vai vir de uma forma que não vai agredir o planeta, vai vir de uma forma sustentável, e não sustentável só olhando na questão de emissões, mas pelo que você pôde muito bem nos explicar, uma forma sustentável olhando a cadeia, Sim. olhando o formato que o entregador é contratado, o cuidado que é dado e o tanto que ele recebe em comparação com esses outros modais, digamos que predatórios, né, que hoje acontecem. Então, às vezes, e aí fica para os fornecedores, né, para o mercado que está aqui nos assistindo, deem opção, né? Deixam ali a possibilidade, porque com certeza vai ter uma fatia do mercado, uma fatia dos clientes que vai optar, e aí a gente vai conseguindo ganhar escala, e ganhando escala, acho que tudo fica mais fácil, né? Sim, e você vê que é muito difícil, às vezes, você, no tipo de venda que você faz, a nossa venda é muito técnica, pode-se dizer, que nem você bem citou, que você a venda de vocês também é algo técnico. Uhum. Tem outros gigantes que estão aí no mercado que você tem que vencer, conosco não é diferente. Quando eu entrei na Carbono Zero em 2015, as empresas de motoboy eram aquelas que a gente brigava. A gente não brigava com empresa de ciclismo, porque o ciclista tem espaço para todo mundo trabalhar, para as empresas de ciclologística. Agora, com empresas de motoboy não tinha, porque você vê que os valores são sempre agressivos. Sempre mais baixo, um tirando do outro. Até que chegaram os aplicativos e acabou com isso. Uhum. Então, hoje você tem algumas empresas de motoboy, mas também não é fácil o mercado que o pessoal está trabalhando. E os aplicativos são predadores, são aqueles realmente que estão vindo, e a gente vai enfrentar agora nos próximos meses, vamos ver mais luta. A entrada de novos entrantes no mercado, novos entrantes. Né? E que deve ainda aumentar ainda mais essa guerra lá na ponta, né? E a gente vai chegar agora no momento em que todo mundo da logística sabe, entre a Black Friday e depois Natal, então é aquilo lá, um tirando vamos dizer, entregador do outro. Uhum. E é por isso que a Carbono Zero sempre tem uma solução, nossa, porque um ciclista que trabalha com a Carbono Zero, o cara gosta de pedalar. A média são de 70 km por dia. E é difícil você tirar isso para um aplicativo. O ciclista de aplicativo, quem faz o delivery de alimentos, ele não dificilmente se adapta a trabalhar com a gente. Enquanto ele espera durante o dia todo, 16 horas, para ver quanto ele vai ganhar no fim do dia, na Carbono Zero, ele já sabe quando ele chega em uma das bases nossas, quanto ele vai ganhar fazendo aquelas entregas que estão ali para ele. Então, quer dizer, ele fica... isso se ele é um MEI. Se é o CLT, ele precisa se pagar. Precisa pagar o salário dele. Então, a gente vai fazendo essa equação o tempo todo. É um desafio, é encontrar... assim, eu agradeço, sinceramente, poder estar aqui participando da audiência de vocês, poder falar da Carbono e divulgar um pouco do trabalho nosso e de que é possível eles terem entregas sustentáveis na operação deles. Então, uma hora eu chego e vou ligar para você. É isso. Nelson, eu queria te agradecer. Muito bacana poder compartilhar com os nossos
ouvintes, comigo, você possa ter passado um pouquinho desse histórico e dessa história bonita da Carbono Zero que vocês vêm construindo, que tem um impacto tão grande, né, no mundo que a gente vive e que, bom, uma pena que ainda não tenhamos ainda mais incentivos e mais empresas abertas a entender de fato o impacto que isso pode causar, não só a nível de marketing, né, pensando num contexto pontual, mas a nível de fato, meio ambiente, do mundo, como você citou, a questão da água, enfim, acho que as coisas estão todas interligadas e se cada um não fizer a parte, e se as empresas não começarem a olhar e pelo menos darem opção para os consumidores, para os clientes dela, a gente tem muito a perder. Pô, obrigado demais, cara. Foi um prazer poder absorver um pouquinho desse conhecimento. Muito obrigado, Carlos. Prazer meu, como eu disse, é enorme estar aqui falando para vocês. E eu queria dar um recado. Claro. Até poucas semanas, eu tive uma reunião com uma empresa de cosméticos. Ela me disse assim que não ia fechar com a Carbono Zero porque ela não, as embalagens delas eram práticas. Eu achei assim que, puxa vida, né? Porque desculpa, eram plásticas, né? Eles tinham muito plástico nos produtos deles. E eu respondi para eles que, olha, vocês precisam começar em determinado momento. E se você está hoje focado só em cima da logística por moto, aplicativo, você precisa começar a ver isso como uma oportunidade de mudança e começar a ir fazendo a virada de chave. Não é porque a gente entrega de bicicleta e você só tem plásticos na tua produção que você precisa mudar. A gente entrega para os dois maiores fabricantes de cigarro do Brasil. Até porque se for de moto vai tá piorando, são duas vezes, né? Porque você possa tentar tirar o pé em uma das pontas enquanto você vai ampliando. Sim, né? porque as empresas e as pessoas que estão nessas empresas precisam enxergar isso. E um discurso principal a gente sabe que às vezes o dono da empresa, a diretoria, os acionistas acham muito legal. Porém, você precisa passar para o pessoal que está no chão de fábrica de que a sustentabilidade e, vamos dizer, a parte ecológica, tudo isso é importante. Se você não convencer quem está lá embaixo expedindo, para ele tanto faz o que você vai usar. A tecnologia não vai salvar o mundo com drones. Você precisa que a pessoa que vai operar o drone esteja bem alimentada. Não é só isso. E é uma tecnologia muito cara, a gente sabe. E é isso que eu fico aqui, é quase um manifesto, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar marcado, Carlos. Muito bom. Cara, de fato um prazer. Eu tenho certeza que esse conhecimento compartilhado vai agregar bastante ao nosso ouvinte. Espero que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis e tomadores de decisão para que a gente possa fazer com que esse movimento cada vez mais se amplie, né? A Nier, através da HERE, tem uma série de tecnologias que eu acho que ajudam esse tipo de negócios. Então, roteirizações dinâmicas, carros elétricos, então, mapas para diversos modais, entre eles ciclistas. Então, acho que a gente está fazendo a nossa parte daqui. É muito importante ter empresas como a Carbono Zero também nessa frente. E vamos cada vez mais aumentar, né, esse barulho, vamos cada vez mais tentar fazer que essa mensagem chegue a mais pessoas para que, no final, os grandes beneficiados seremos nós mesmos, né? Porque é o nosso mundo, né? A nossa casa que a gente está cuidando. Então é isso, cara. Muito obrigado de novo. Obrigado, cara. E, pessoal, fiquem atentos. Espero que tenham gostado. Daqui a pouco, em breve, teremos novos episódios aí com mais informações, mais notícias importantes para a gente sobre o mundo da tecnologia de localização. Valeu!